Senhor. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos estar falando da carta à igreja de Sardes. E diz assim, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração seja dado somente a Ele, aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela vem mostrando algumas coisas que chamam nossa atenção nessas cartas, e que foi nos proposto estar tratando delas ao longo desse mês. Alguns irmãos já tiveram aqui a oportunidade de estar falando sobre outras cartas, mas nós vemos que o Senhor ele tem tratado com cada uma dessas igrejas, e são coisas que nós olhamos e vemos que são coisas que ainda nos afligem hoje em dia, que ainda acontecem conosco hoje em dia, é coisas que Deus trata ainda com a igreja dele. Enquanto o Senhor não buscar a sua igreja, eu tenho certeza que ele continuará tratando, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então, do mesmo jeito que o Senhor tratou com essas igrejas, das cartas que o apóstolo João escreveu, o Senhor ainda tem tratado das nossas vidas. Mas o que me chama mais atenção é que o Senhor Jesus Cristo, que estava falando com essas igrejas, que tinha se apresentado como João, ele era um Senhor Jesus Cristo, podemos dizer assim, no seu corpo, no seu jeito, diferente do que era o Senhor Jesus que o apóstolo João tinha conhecido primeiramente, porque o apóstolo João, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo de Isaías 53, ele conhece o Senhor Jesus Cristo do versículo 3 de Isaías, que fala que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, homem em que ninguém fazia caso algum dele. Nós vamos ver ainda em Isaías 53, versículo 2, falando que ele não tinha qualquer força, e nem majestade. Mas o Senhor Jesus Cristo, que se apresenta para João em Apocalipse, se você ler depois Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12, você vai ver o Senhor Jesus Cristo completamente glorificado, completamente transformado, cheio de poder e autoridade. A palavra do Senhor vai dizer que seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Vai falar que a sua voz era a voz como de muitas águas, e que na sua boca saía uma espada afiada como de 2 gumes. O Senhor Jesus Cristo que aparece para João, o Senhor já é totalmente glorificado, com seu corpo totalmente transformado. Ele mostra que ele tem todo o poder, que ele tem toda a glória, tem toda a majestade, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus que se mostra para João é um Senhor totalmente transformado e glorificado. E a palavra do Senhor vai dizer aqui no primeiro versículo que nós lemos: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E se você for ler também Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e depois no capítulo 2, no versículo 1, você vai ver um pouquinho da explicação
do que seriam essas coisas. Você vai ver que os 7 espíritos que ele está se referindo é o Espírito Santo de Deus. E quando ele fala que ele tem as 7 estrelas, ele está se referindo ao anjo da igreja, aos mensageiros da igreja, aos pastores da igreja. Mas quando nós vemos lá no capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar que ele é também aquele que anda entre os candelabros. E quando ele fala isso, ele está se referindo à igreja do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então eu quero te trazer primeiro a entender isso, irmão, que o Senhor Jesus que está falando aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito dos anjos da igreja e que passeia no meio da igreja nessa noite. O Senhor Jesus está aqui e Ele está aqui para transformar a sua vida nessa noite. Ele está aqui para mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Ele está aqui para te trazer um arrependimento nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele anda no meio da igreja. A palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 1, que já foi pregada aqui, eu não vou me prender muito nisso, mas vai dizer que ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio dos candelabros, que aqui simboliza a igreja do Senhor. O Senhor passeia aqui pela igreja. O Senhor, Ele conhece a igreja do Senhor. Ele conhece aquilo que você está passando. Ele conhece aquilo que tem te afligido. Ele conhece aquilo que tem te entristecido. Ele tem visto o teu choro, tem visto a sua alegria. Ele tem visto todos os seus passos, tem visto o seu caminhar, tem visto o seu entrar, o seu sair. Ele tem visto todos os momentos da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ainda no versículo 1 ele vai dizendo: eu sei as tuas obras. Ele vem falando: eu sei as tuas obras. E uma coisa que é interessante é que para todas as cartas, em todas as igrejas, em todas as cartas, o Senhor Jesus, ele diz a mesma coisa: eu sei as suas obras. Eu sei as suas obras. Em todas as cartas, o Senhor Jesus Cristo fala para o apóstolo João. Apóstolo João, em Tiátira, eu sei as obras deles. Em Éfeso, eu sei as obras deles. Em Laodiceia, eu sei as obras deles. Em Sardes, eu sei as obras deles. O Senhor sabe o que eu e você temos feito, irmão, tanto para o bem, tanto para o mal. O Senhor sabe as nossas obras. Ele tem visto o que você tem feito. Ele tem visto aonde você tem colocado o seu pé. Ele tem visto tudo que você tem feito. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Porque quando foi para elogiar, Ele falou: eu sei as tuas obras. Mas quando foi para repreender, Ele falou a mesma coisa: eu sei as tuas obras. Eu sei o que você tem feito, eu sei por onde você tem andado, eu sei aonde você tem pisado, eu sei o que você tem pensado. E o Senhor Jesus Cristo, Ele continua: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive estás morto. Na versão da Bíblia, na King James, ela vai falar: eu sei as tuas obras, que tem fama de que tem vida, mas está morto. Tem fama. Sabe o que é ter fama, irmão? Já viu aquele jogador de futebol que ele já passou do tempo dele de se aposentar, já parou do tempo dele de parar, mas ele continua jogando, porque os clubes contratam ele não porque ele joga ainda aquilo que ele jogava quando era novo, não, mas porque ele tem a fama de ter sido um grande jogador. E o Senhor Jesus, ele começa a chamar a atenção da igreja de Sardes: eu sei a tua fama, que tem fama de que vives, mas está de fato morto. Isso é algo que tem que despertar a nossa atenção nessa noite. Muitas das vezes nós temos fama de ser homem, de mulher de Deus, temos fama de andar vestido como crentes, de falar como crente, de dar a paz do Senhor, de dar glória a Deus, de dar aleluia, mas no nosso interior a palavra de Deus passa longe, no nosso coração a palavra do Senhor passa longe. O Senhor, Ele não está preocupado com o teu exterior, Ele não está preocupado com a tua fama, com aquilo de que pensam que você é. Ele está preocupado com aquilo que você verdadeiramente é. Ele não se preocupa com aquilo que está no lado de fora, Ele se preocupa com aquilo que está dentro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nós vamos ver isso. O Senhor, Ele manda Samuel ungir um rei para Israel. E quando Samuel, ele vê ali o primeiro dos irmãos de Davi, o mais velho, o mais bonito, o mais forte, ele fala no versículo 6 do capítulo 16 de 1 Samuel, ele fala: tenho certeza que o Senhor já tem
você pode estar passando aí pela rua e ninguém pode estar dando nada para você, ninguém pode estar pensando nada de você e falar, nem sabia que você era crente, mas você está cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, e muitas das vezes nós podemos estar aqui de terno, falando com palavras bonitas, eloquentes, e estar distante da vontade do Senhor. E isso é algo que nós devemos atentar verdadeiramente para a nossa vida. É homem de Deus, pega e fala do Evangelho, evangeliza, mas está doido para em cima da coisa do teu irmão, está cobiçando o que teu irmão tem, está querendo aquilo que teu irmão tem, almejando o cargo do teu irmão, almejando a vida do teu irmão, almejando a prosperidade do teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei as tuas obras, que tem famas de que vive estás morto. Não podemos viver pela fama, não podemos viver naquilo que os outros pensam de nós, não podemos viver naquilo que os outros acham de nós. Nós devemos sempre saber e orar e pedir para o Senhor, Senhor, que eu possa viver de acordo à sua vontade, que eu possa andar conforme os seus caminhos. Irmão, se você tem se distanciado da vontade do Senhor, se você tem se distanciado daquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida, hoje é a noite do Senhor te restaurar, hoje é a noite do Senhor te trazer um arrependimento e mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele já tinha tratado a respeito disso. A palavra do Senhor vai mostrar em Mateus capítulo 23, no versículo 27, ele tendo um embate, uma discussão com homens que se diziam conhecedores da lei, que se diziam homens de Deus, homens que se diziam grandes homens do Senhor, cheios da presença de Deus, homens santos, homens que se chamavam escribas e fariseus, mas o Senhor na sua palavra vem mostrando que eles eram hipócritas, e o Senhor vem mostrando e falando para eles, sepulcros caiados. O Senhor vem chamando aqueles homens de sepulcros caiados. O que queria dizer isso? Quando nós vamos num cemitério e vemos lá uma lápide, um lugar onde uma pessoa está enterrada, muitas das vezes o lugar por fora vai ser bonito, vai estar bem cuidado, vai estar bem limpado, vai estar pintado, porque a família muitas das vezes, quando tem condições, vai lá cuidar, vai lá limpar. Mas do lado de dentro, o que vai estar lá vai ser um corpo morto, vai ser um corpo apodrecido, vai ser um corpo deteriorado. E o Senhor Jesus está chamando a atenção desses homens e falando isso. Sepulcros caiados têm aparência de santidade, mas dentro do coração está cheio de impureza. Dentro do coração está cheio de sujeira, cheio de imundícia. E o Senhor, ele começa a chamar a atenção da igreja de Sardes a respeito disso. Ele vem falando, eu sei as tuas obras que têm nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor Jesus, em outras palavras, ele vem falando para a igreja de Sardes: arrepende-se enquanto é tempo, volte-se para mim enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode não chegar. O Senhor Jesus pode vir agora, a trombeta pode tocar, a gente pode subir. E como é que nós vamos estar diante do Senhor? Como é que vamos nos apresentar diante do Senhor? Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca o Senhor enquanto você pode achar Ele. Busca o Senhor enquanto você tem a oportunidade de o adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificar o nome dEle, de dizer: Senhor, me arrependo, Senhor, transforma minha vida, transforma minha história. Porque nesse mesmo livro que nós estamos pregando nessa noite, no capítulo 9, no versículo 6, vai dizer que quando as trombetas começarem a tocar, vai chegar um momento que está escrito assim, Apocalipse capítulo 9, versículo 6: e os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Desejarão a morte, mas não a encontrarão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos entender a cada dia que nós devemos buscar e adorar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invoque o Senhor enquanto você pode achar. Ainda tem perdão para você, meu irmão, ainda tem jeito para a sua vida, ainda que o inimigo esteja dizendo que acabou, ainda que o inimigo venha estar dizendo que o pecado que você cometeu é grande demais para que possa ser perdoado. O Senhor está dizendo que Ele não está limitado. O
você já não está orando mais, já não está lendo mais a palavra, e o inimigo tem começado a entrar na tua vida de formas pequenas e você não tem dado conta. Mas a palavra do Senhor vem dizendo no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha que interessante essa palavra, porque na história da igreja de Sardes, vai dizer que antes de João enviar essa carta, eles tinham, a cidade de Sardes, ela era uma cidade fortalecida, ela tinha grandes muralhas, tinha grandes portões, ela era uma cidade muito difícil de ser invadida, uma cidade em que não haveria assim tão facilmente de ser tomada. Mas a história vai mostrar que por 2 vezes essa cidade, por falta de vigilância daqueles que deveriam estar vigiando os muros, ela foi invadida e grandes perdas aconteceram naquela cidade. Essa cidade, ela por 2 vezes, ela tem os mercenários que são contratados pelos inimigos e que sabiam aonde aquele muro tinha as suas fragilidades. E a história vai dizer que o inimigo, ele se aproveita daquelas fragilidades, eles vão pelas brechas que haviam no muro, e por 2 vezes essa cidade é invadida e houve grandes perdas nessa cidade. Então, quando o Senhor, no versículo 3, ele vem falando: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor Jesus está trazendo a realidade de uma coisa que eles já entendiam. O Senhor Jesus está mostrando para eles que, assim como aqueles homens que eram inimigos invadiram aquela cidade pelas brechas do muro, assim o inimigo pode entrar na nossa vida pelas brechas que nós damos a ele. O diabo não usa arma contra nós, senão a que nós damos na mão dele. Muitas das vezes, quando nós não entregamos as armas na mão do inimigo, nós começamos a buscar, adorar, e o Senhor nos dá livramento. Mas quando somos nós mesmos que entregamos a ele as armas, quando somos nós mesmos que deixamos de orar, quando somos nós mesmos que deixamos de buscar, de ler a palavra, aí se torna muito mais difícil de impedir que ele venha entrar pelas brechas. É nós que muitas das vezes temos dado a brecha para o inimigo. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus profetas. Então o Senhor está mostrando para eles o que iria acontecer. O Senhor está revelando a eles o que poderia acontecer se eles não prestassem atenção à palavra de Deus, se eles não se voltassem para a palavra do Senhor. Irmãos, muitos casamentos têm sido arruinados, muitas vidas têm sido levadas a se voltar contra o Senhor, têm dado as costas para o Senhor, porque têm deixado de seguir princípios da palavra do Senhor. O problema da igreja de Sardes não era a tribulação, igual em uma das cartas as igrejas estavam passando, não era a heresia que outras igrejas estavam enfrentando. O problema da igreja de Sardes era única e exclusivamente a indiferença. E a indiferença, irmãos, é muito pior às vezes do que a tribulação, do que a heresia, porque quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós combatemos a heresia, nós se mantemos firmes em meio à tribulação. Mas quando a indiferença parte de nós mesmos, aí fica difícil. E a igreja de Sardes estava passando por esse momento. Eles estavam enfrentando a indiferença, eles não estavam passando por perseguição, não estavam passando por lutas, mas eles estavam passando pelo problema da indiferença. Eles começaram a negociar aquilo que era inegociável. Eles começaram a negociar aquilo que era de extremo valor para a vida deles. Irmão, tem coisas na nossa vida que eu nem você, nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão, nós não podemos abrir mão da palavra, nós não podemos abrir mão da oração, nós não podemos abrir mão de uma vida com Deus, nós não podemos abrir mão dos princípios que o Senhor tem deixado para nós. E muitas das vezes famílias têm sido destruídas, vidas de homens e mulheres de Deus têm sido destruídas por causa da indiferença. Porque quando você começou a buscar o Senhor, quando você se converteu, você adorava, você queria estar em todos os cultos, você queria ler a palavra,
deixada de lado. A leitura da palavra tem sido deixada de lado. E é aí que o inimigo se aproveita para tentar derrubar nossas vidas, para tentar acabar com as nossas vidas. Não tem como negociar o inegociável. Essa semana eu vi algo na internet que me deixou muito triste, me deixou muito revoltado, em que eu vi um grande congresso de missões, e eu até botei na internet que ali tinha um congresso de missões, onde deveria estar sendo falado do assunto mais pertinente da palavra do Senhor, que é o reino de Deus, a propagação do reino, missões, evangelismo, ide do Senhor. Mas quando eu fui ver aquele vídeo, um homem, um político, um homem que não adora a Deus, que não serve a Deus como nós servimos, um homem que não é lavado nem remido pelo sangue do Cordeiro, estava lá sentado no altar e recebeu na sua mão um microfone para estar falando diante da igreja santa do Senhor, e aquilo me indignou. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Só Deus sabe o preço que o nosso pastor paga para estar aqui em cima, só Deus sabe o preço que os irmãos do ministério que estão aqui atrás pagam para estar aqui em cima, só Deus sabe o preço que eu e você pagamos para fazer algo diante do Senhor, para negociar e abrir mão disso e colocar na mão de políticos para poder fazer comício, para poder falar de propaganda eleitoral. Não podemos negociar nossa fé, não podemos negociar. Não negocie o seu casamento é santo, a sua esposa é santa. Não troca a mulher que Deus te deu para estar do teu lado por outra que o mundo tem te dado. Não negocia. E quando eu botei aquilo na internet, um dos meus amigos que trabalhou comigo veio e me chamou de religioso, porque eu estava combatendo aquilo, e falou: você está sendo muito religioso. E eu falei: se for para ser religioso assim, tendo zelo pela palavra, pegando conta dessas coisas, então que eu seja religioso, então que eu continue sendo religioso, porque o problema não é político, não é OAB, o meu compromisso não é com eles, o meu compromisso é com a palavra de Deus. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me tirou do lamaçal do pecado e me fez estar aqui nessa noite. Não posso negociar com eles, eu não posso negociar com eles. Se eles quiserem fazer propaganda, que façam lá na rua. Se eles quiserem fazer propaganda, que façam lá na calçada. Mas aqui dentro é o local de pregar a palavra. Aqui dentro é o local de falar do poder de Deus, falar que Jesus cura, salva e liberta. Jesus quer transformar a sua vida nessa noite. O seu lar não é lugar de pornografia, não é lugar de trair o seu cônjuge, não é lugar de envergonhar a sua esposa, não é lugar de envergonhar o seu marido. O seu lar é lugar da glória de Deus reinar, é o lugar do poder de Deus ser exaltado. A sua vida no teu trabalho não é para que você venha aparecer diante de todos os homens porque você realiza um bom trabalho, não, é para você dar testemunho de crente, de mulher de Deus, de homem de Deus. A sua vida no meio dos teus vizinhos não é para ostentar o dinheiro que você tem, o carro que você tem, é para dizer que até aqui me ajudou o Senhor, é para dizer que ainda que passe por luta, eu vou passar com Jesus, eu vou estar com Jesus, eu vou estar no lado dele, adorando a Ele. A igreja de Sardes começou a negociar isso. Eles tinham riquezas, a história vai dizer que eles eram um dos grandes produtores de lã da época, eles eram uma cidade que tinham muitas riquezas. De repente eles tinham um belo coral naquela igreja, de repente eles tinham uma igreja muito bonita, com os melhores materiais que existem, com os melhores assentos, com as melhores janelas, com os melhores material de microfone, de caixa de som, com os melhores instrumentos. Mas o Senhor vem dizendo para eles: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Eles tinham tudo de melhor, tinham riquezas, tinham aparência, mas não tinham Deus vivo e todo-poderoso, mas não tinham a presença de Deus. Irmão, todo o sucesso que você venha a ter, toda a riqueza que você venha a ter, tudo aquilo que você possa ter e conquistar de uma forma pelo seu trabalho, de uma forma secular, se você não tiver a presença de Deus, isso não vai significar nada diante do Senhor. A igreja de Laodiceia, que vai ser uma pregação mais para frente, acho que vai ser a nossa pastora Ângela que vai estar pregando, vai falar que a igreja de Laodiceia, eles diziam: rico sou e estou enriquecido.
e de nada tenho falta. Mas sabe o que o Senhor Jesus veio respondendo para eles? E não sabes que és um miserável, um pobre, um cego e um nu. Toda a fama deles, tudo aquilo que eles tinham, todas as riquezas, diante deles não eram nada, diante de Deus não era nada. O apóstolo Paulo, ele vai falar algo parecido com isso, porque ele vem falando que ele era nascido fariseu, ele era um cidadão romano, ele era um homem que tinha estudado aos pés do homem mais sábio daquela época, Gamaliel, mas ele vai falar que quando ele conhece a Cristo e conhece o poder de Deus, ele reputa tudo aquilo como esterco. Ele larga tudo aquilo e fala: tudo aquilo que eu tinha antes de Cristo, eu reconheço como esterco, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O nosso viver tem que ser Jesus, o nosso falar tem que ser Jesus, o nosso caminhar tem que ser Jesus. Quer chamar de religioso, chama, quer chamar do que quiser falar, fale, mas eu quero no final ouvir o Senhor falando: ao que vencer. Toma aqui a sua veste branca, filho. Toma aqui as suas vestes, filho. Você combateu o bom combate. Apóstolo Paulo foi apedrejado. Apóstolo Paulo foi blasfemado. Apóstolo Paulo foi chicoteado, foi preso, foi encarcerado. Mas no final da sua vida, ele olha para o Senhor e fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está proposta a coroa da vida. Ai, irmão, a coroa da vida está te esperando. Daquilo, o mundo tem oferecido tantas coisas, o mundo tem oferecido tantos prazeres, tantos manjares, tantas coisas para te afastar do Senhor, tantas coisas para colocar em nós a indiferença, para colocar em nós o desejo de não fazer a obra. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para te trazer novamente ao primeiro amor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para renovar a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te avivar, para te colocar de pé novamente. Aquele que já não estava mais pregando para os seus parentes, para a sua família, agora vai voltar a pregar. Aquele que não estava mais dando testemunho no seu trabalho, agora vai voltar a dar testemunho. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: tem algo diferente na sua vida. E você vai falar: é o poder de Deus, é o agir do Senhor, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Glória! Não estamos em tempo de viver diferença. Não estamos em tempo de não sentir a dor do irmão. Não estamos em tempo de deixar de pregar a palavra. Não estamos em tempo de viver somente a nossa vidinha de estar no culto e depois ir embora para casa. Não, o Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer te trazer uma responsabilidade nova. O Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida. Basta somente a gente deixar Ele agir. Oh, glória a Deus. Basta somente a gente deixar o Senhor fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja dada ao nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Quando o Senhor Jesus está mostrando para João essa palavra, quando o Senhor Jesus está mostrando para João esse texto, não tem como olhar para esse texto e não lembrar de Mateus capítulo 25, quando ele está falando da parábola das 10 virgens. Ele está falando para aquele homem, para aqueles homens vigiar como aquelas virgens deveriam estar vigiando, e somente 5 delas vigiaram. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mateus capítulo 25, você vai ver isso. E a palavra do Senhor vai dizer que elas 5 tinham se preparado, 5 estavam com azeite, 5 tinham a sua lâmpada, a chama acesa, mas 5 delas estavam desprovidas, estavam vazias, não tinha chama nenhuma ardendo. E a palavra do Senhor vai dizer que à meia-noite, quando o noivo saiu ao encontro, somente aquelas 5 que estavam com a luz acesa, somente aquelas 5 que estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, puderam ter um encontro com o noivo. Em outras palavras, o Senhor estava falando para a igreja de Sardes: vigia, continua vigilante, busca aquilo que estava para morrer, faça a obra novamente, se arrepende,
dia, nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor estava falando: mantenha o azeite na sua lamparina, mantenha a chama do Evangelho acesa. Irmão, se for a chama tem que ser apagado, se a chama do Senhor tem que ser apagada na sua vida, nessa noite o Senhor vai estar acendendo ela novamente. Nessa noite o Senhor vai estar acendendo ela novamente. A presença do Senhor está neste lugar e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar você novamente. De repente você tem dado algumas brechas para o inimigo, de repente você pode ter dado algumas brechas em que até mesmo fez você se entristecer, mas nessa noite o Senhor está falando: arrepende-te, arrepende-te, porque Ele quer mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado